Vamos lá, começar aqui a revisão de políticas públicas de saúde no Brasil, a evolução dessas políticas públicas. Então, estou aqui no meu caderno virtual. Eu já tenho um resumo para políticas públicas de saúde, mas aqui eu vou fazer um esqueminha. Não vai ser aquele resuminho todo arrumadinho, porque senão não ficaria legal aqui também, né? Ocuparia muito tempo. Então, vamos escolher aqui a cor preta e vamos começar, né? Evolução das políticas públicas de saúde. Deixa eu diminuir, aumentar aqui. Lembrando que é a evolução histórica das políticas públicas de saúde. A evolução dessas políticas, a gente começa estudando políticas públicas de saúde no Brasil. Então, bora lá começar. Para a gente falar dessa evolução das políticas públicas de saúde, a gente vai lá em 1500 primeiro. E o que tínhamos em 1500? Nós tínhamos colonização portuguesa, certo? Aqui no Brasil. Os portugueses vieram para o Brasil e consigo trouxeram problemas. Então, vamos lá. Brasil. Tínhamos o que, Brasil? Sendo colonizado por quais povos? Portugueses, né? Mas nesse período, não foram só os portugueses, né? Nesse período aí, entre 1500 e 1800, não foram só os portugueses que vieram para o Brasil, nós tivemos outros povos vindo também. Então, nós tivemos uma união microbiana, entre aspas. E de onde vem isso? Essa união microbiana vem do sentido de que aqui no Brasil nós já tínhamos, certo? Doenças daqui, normais, as doenças presentes aqui. Deixa eu só mudar essa cor aqui que tá feiosa, não tá combinando. Essas doenças, nós tínhamos doenças que já existiam aqui, por exemplo, nós tínhamos a malária. Vou anotar aqui. No Brasil, nós tínhamos a presença da malária. E os outros países trouxeram o quê? Veio de Portugal, com os portugueses, peste bubônica, cólera e varíola. Então, de Portugal, olha só que herança que Portugal também trouxe. Varíola. E isso, essa chegada, né, de novas doenças, fez o que com os indígenas? Aumentou bastante a mortalidade. Porque os indígenas não estavam preparados, né? O sistema imunológico deles não estava preparado. Opa, peste bubônica, eu coloquei bubônicas. Temos a peste bubônica. Que mais? Cólera. E isso veio mais ou menos isso de Portugal. E depois também tivemos contribuição dos africanos. E veio o que da África, junto com esses africanos? Vieram a filariose e febre amarela. Essa união microbiana
não foi vantajosa para os indígenas. Por quê? Porque os indígenas não estavam preparados, como eu disse anteriormente, o seu sistema imunológico não estava preparado para isso. Então, nós tivemos uma alta mortalidade indígena. E nesse período, como eram os tratamentos de saúde, né? Nesse período aqui havia aquela grande presença de tratamentos sem embasamento científico, que eram principalmente advindos da cultura indígena, eram tratamentos com plantas, aqueles tratamentos mais com rituais, com curandeiros, etc. E não tínhamos, claro, aquele tratamento embasado cientificamente. Então, nós tínhamos tratamentos sem embasamento científico. E nesse período, as pessoas acreditavam que as doenças, né, eram castigo, né? Castigo de alguma divindade. Tratamento sem embasamento científico. E o que mais nós tínhamos sobre esse tratamento aqui? Nós tínhamos os boticários, que eram pessoas que vendiam remédios para quem podia pagar, mas aqui era só para quem realmente tinha como pagar. Os boticários, remédios, não com o mesmo respaldo com que nós temos hoje, né, a venda de remédios. E os jesuítas também faziam o seguinte: isolamento das pessoas doentes. Não havia tratamento para as pessoas. Então, o que tinha que fazer? Isolar essas pessoas para pelo menos tentar segurar um pouco essa transmissão. E esse ato aqui de isolar as pessoas, ele veio, esse costume, né, esse tipo de ação veio da Europa. E esse isolamento era realizado aonde? Nas Santas Casas de Misericórdia. Era também muito levado para um lado mais religioso. Então, essas Santas Casas de Misericórdia eram lugares em que as pessoas iam para morrer mesmo. Era como se o fato de estarem ali, né, já fosse uma ajuda para sua passagem, né, para a morte. Então, ele tinha muito esse cunho religioso. Então, a gente pode já anotar aqui. Ajuda, atenção ali, né, na passagem da vida para a morte. Não existiam, de fato, tratamentos como a gente tem hoje. Então, é preciso pensar nesse contexto dessa forma. O que nós tínhamos, então? 1500, para resumir. Nós tínhamos o Brasil sendo colonizado, certo? Pelos portugueses. Os portugueses trazendo, além dos seus próprios cidadãos, trazendo também pessoas da África, os africanos para serem escravizados aqui no Brasil. Então, nós tivemos o quê? Uma união microbiana. Por que é chamado assim? Porque nós tivemos a união de várias doenças que ainda não estavam aqui no Brasil. Aqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a malária, que já era comum, as pessoas tinham malária e o sistema imunológico delas estava preparado para isso. Mas essas pessoas aqui, as mesmas pessoas aqui do Brasil, os indígenas, é claro, não estavam preparadas para cólera, para varíola, para peste bubônica, para filariose, para febre amarela. Então nós tivemos uma alta mortalidade indígena ocasionada por isso. E também pela falta de tratamentos específicos. Nós não tínhamos isso nessa época. Então, os tratamentos eram sem embasamento científico. Nós tínhamos muitos rituais na cultura indígena. Vou anotar aqui também. Rituais. Com pajés, enfim. Tratamentos com boticários, que eram pessoas que vendiam remédios e só quem podia pagar mesmo que tinha acesso
Ah, isso aqui, então, ó, só quem podia pagar. E os jesuítas, vou até anotar aqui que eu não anotei que os jesuítas faziam isso. Os jesuítas trouxeram um costume lá da Europa, que é o quê? Isolar as pessoas. E ao isolar as pessoas, contribuía então para diminuir essa transmissão, só que era, na verdade, uma ajuda na passagem para a morte. Porque não tinha tratamento para isso, não existia um tratamento. E as pessoas também não tinham dinheiro para acessar aqueles remédios lá que os boticários faziam. Então nós tínhamos as santas casas de misericórdia, e essas casas eram justamente para isso, para ajudar nessa passagem para a morte. Era algo também mais visto como algo mais religioso. Aqui não ficou muito bom esse destaque. Então, 1500 é basicamente isso. Eu vou dividir os vídeos aqui de acordo com os anos, para não ficar uma coisa muito longa em cada vídeo. E a gente finaliza 1500 aqui.